Vídeo 4 da nossa aula 5 de escatologia. Tema muito importante da escatologia, que é o reino de Deus. Bem, no vídeo passado, eu falei para você que Deus deu à humanidade, ao homem, à mulher, a grande oportunidade de serem mordomos da criação. Deu-lhes a liberdade, tudo de bom, mas eles se rebelaram contra Deus. Portanto, Deus, dentre a humanidade toda, após o pecado, escolheu um clã. Lá na Mesopotâmia, Abraão, o clã de Terá. E lá estava Abraão, que habitava na Mesopotâmia, e lhe deu uma ordem para sair de sua terra e ir para uma terra que o próprio Deus o mostraria. Em Abraão nasceu o povo de Israel. Deus criou o seu povo para ser uma bênção para todas as nações da terra. Porém, este povo falhou. Orgulhou-se de ser o povo escolhido. Dentre o povo surgiu o remanescente fiel, e do remanescente Deus escolheu Jesus Cristo para resgatar a humanidade e toda a natureza. E em Cristo Deus escolhe, portanto, a igreja para ser uma bênção para todos os povos da terra. Isto é apenas uma síntese, porque daria muito tempo para se falar muito assunto, muito conteúdo rico lá do Antigo Testamento sobre essa ação de Deus na vida do povo de Israel e posteriormente na vida da igreja por meio de Jesus Cristo. Vamos ver algumas características do conteúdo do reino de Deus. Interessante observar, e peço a você que guarde lá no mais íntimo do coração as características do conteúdo do reino de Deus. A primeira característica do conteúdo do reino de Deus é já e ainda não. Já está presente, o reino de Deus já está presente, mas ainda está por vir. A mensagem de Jesus é a de que o reino de Deus está presente, o reino de Deus está próximo, foi aproximado. Ele está presente no coração das pessoas, nos atos do Senhor, mas também haverá de se concretizar no dia da vinda do Filho do Homem. Bem, isto está no Novo Testamento. A primeira característica do reino de Deus é o já e o ainda não. A segunda característica do reino de Deus é o reino de Deus como dom gratuito. Não temos absolutamente nenhum direito. É exclusivamente por causa do amor de Deus. Isso não quer dizer que os homens e as mulheres sejam passivos, meros espectadores, mas passa-se a ter uma responsabilidade, um compromisso como gratidão pelo dom outorgado pelo próprio Deus. Então, o reino de Deus como dom gratuito, e é preciso acolhê-lo com amor, com afetividade e efetividade. Deus é um Deus pródigo, Ele ama as pessoas, Ele ama a sua criação. A outra característica, que é a terceira característica do reino de Deus, é o reino de Deus e as suas dimensões religiosas e políticas. Não se pode pregar que a mensagem de Jesus sobre o reino foi estritamente religiosa e nada tinha a ver com as estruturas sociopolíticas de seu tempo.
havendo tentativa de separação, certamente se estabelecerá um maniqueísmo. Portanto, Jesus ele traz consigo as dimensões religiosas e políticas. Ora, tudo para Jesus tinha a ver com o reino de Deus. Portanto, ele denunciou aquilo que era de ruim na religião, as práticas religiosas e morais, denunciou as práticas morais também políticas. Ele comparece perante Caifás, também lá perante o governador romano, então Pilatos, não é? Então, Jesus estava sempre preocupado com a vida das pessoas, de curar as suas feridas, repreender espíritos mundanos, malignos, mas também de colocar as pessoas no seu devido lugar na sociedade. Fico pensando no capítulo 5 de Marcos, quando Jesus expele um demônio, uma legião de demônios de um jovem que andava nu pelos sepulcros. E é interessante que aquele jovem, depois de ter sido curado, libertado pelo próprio Jesus, ele passa a estar ali na sociedade, sentado, vestido e em pleno juízo. E ele pediu até para seguir a Jesus, mas Jesus lhe disse, não, vá e anuncia aos teus tudo o que eu te fiz. Portanto, Jesus devolveu aquele homem a Deus e à sociedade, sem contar outras passagens que são inúmeras na Sagrada Escritura. O reino de Deus e as dimensões religiosas e políticas. Ainda a quarta característica do conteúdo do reino de Deus é o reino de Deus e seu caráter salvífico e católico. Aqui não tem nada a ver com o outro termo, senão católico como sinônimo de universal. Jesus tinha a consciência de que estava trazendo a salvação, realizando com suas palavras e ações a vontade do Pai, que é a de não perder nenhum daqueles que o próprio Pai lhes enviar. A salvação não é somente para judeus, mas também para gentios, para justos e pecadores. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que agora não há mais homem nem mulher, nem escravo nem liberto, nem judeu nem grego, porque todos são um no reino de Deus. Portanto, o reino de Deus tem seu caráter também, a sua característica salvífica e católica, universal, aberta a todos, aberta a todos. Em quinto lugar, o reino de Deus ele tem um programa. O programa, digo aí, o script do reino de Deus é arrependimento e conversão, que são postos fundamentais do programa do reino de Deus colocados por Jesus, são postos ali por Jesus. Significa que Deus quer a reintegração completa e definitiva da pessoa. Vou repetir, Deus quer a reintegração completa e definitiva da pessoa. Ora, o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5,17, uma boa tradução diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, aí está 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em sexto lugar, o reino de Deus e o compromisso com a pessoa de Jesus. Jesus é o próprio reino na terra.
Assim, as pessoas devem pensar e definir sobre quem é Jesus. A sua pessoa é fator decisivo da salvação. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, não há possibilidade de salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. E o reino de Deus e a igreja? Existe alguma relação entre o reino de Deus e a igreja? É o que vamos ver no próximo vídeo, que será o vídeo de número 5 da nossa aula 5. Até lá, então.